Boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós, ao iniciar o nosso programa, encontramos algumas perguntas de pessoas protestantes e outras católicas, mas que têm interesse no estudo do Espiritismo, embora sejam católicas e outras protestantes. E uma pergunta que nós registramos aqui, que é de um senhor católico, mas que gosta e lê o Espiritismo, porque tem admiração pelo Espiritismo, é simpatizante do Espiritismo. E ele pergunta qual o espírito que já passou aqui na Terra e que faz parte do ministério celestial. Qual foi, esta é a pergunta do nosso companheiro, qual foi o espírito, a criatura que já passou aqui pela Terra e que hoje faz parte do ministério divino? Ele usa a palavra ministério divino. Ora, o espírito que passou aqui pela Terra e que sempre fez parte da corte celestial é Jesus de Nazaré, que é apresentado pelo Espiritismo como modelo e guia da humanidade. Modelo e guia da humanidade. Jesus de Nazaré, ele passou aqui pela Terra como um Messias, quer dizer, um Cristo de Deus, porque os Messias são os Cristo de Deus, espíritos puros e imaculados. Foi Jesus de Nazaré, que o Espiritismo apresenta como o governador da Terra e que faz, ou seja, é o Espírito da Verdade, que dirige os destinos da humanidade terrestre. O Espiritismo nos ensina que todos os mundos têm seus governadores. O planeta Terra, que é um planeta atrasado, um mundo de expiações e de provas, onde habitam, somos nós, espíritos grosseiros, espíritos de canibais, porque se alimentam ainda, homens selvagens que se alimentam da carne dos seus irmãos. São os canibais. Então o mundo aqui na Terra é um mundo atrasado, mas Jesus de Nazaré é o seu governador. Tem essa missão que pediu a Deus e Deus lhe concedeu. Quando ele veio à Terra, ele não veio como homem material, ele veio como espírito, numa forma humana, que nasceu aqui na Terra com todas as aparências de um ser humano, de um nazareno, lá da Judéia. Mas ele era um espírito puro e ainda é. E ele mesmo diz, lá no Evangelho, que antes do planeta Terra existir, ele já era. Quer dizer, ele era espírito puro, um Messias, um Cristo de Deus. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão, que ele pergunta qual o ser, qual o espírito, a criatura que passou aqui pela Terra e que pertence ao ministério celestial, Jesus de Nazaré. Como dissemos, Jesus de Nazaré, o Nazareno. Ele
pertence à corte celestial, porque os espíritos, quando atingem a pureza, eles são solicitados por Deus para fazerem parte da corte celestial de espíritos puros que administram o universo. São esses espíritos que recebem as ordens diretamente de Deus. Jesus é um Messias, ou foi um Messias aqui na Terra, um Cristo de Deus. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão, este ser chama-se Jesus de Nazaré. E então a outra pergunta do nosso irmão, que é da igreja, que são os Messias? Que são os Messias? Ora, os Messias, como nós dissemos, eles são os espíritos que atingiram a perfeição. Mas muita gente pensa que Deus fez dois tipos de espírito. Um espírito atrasado, inferior, e fez o outro já um anjo, um arcanjo, um ministro de Deus, como o próprio Jesus é. Quando na realidade o Espiritismo nos ensina que Deus não fez um anjo e ao lado do anjo fez um espírito mau. Quando não é mau, é atrasado, é inferior. Não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. É o que ensina o livro dos Espíritos. E deu a oportunidade a todos de evolução, porque colocou em cada um o livre-arbítrio. E é justamente o livre-arbítrio que faz com que o espírito, uns acelere o progresso mais do que outros, mas todos foram criados com o mesmo objetivo, a perfeição. Todos se tornarão espíritos perfeitos através do contato com a matéria, com a reencarnação, que Deus traz todos de volta pela reencarnação, e pela reencarnação todos se tornarão espírito puro. Quando ele se torna espírito puro, a exemplo Jesus de Nazaré, e há muitos Jesus Messias no universo que atingiram a perfeição. Então esses espíritos, quando atingem a pureza, eles passam a pertencer ou a serem ministros de Deus no próprio universo, na administração da natureza e do universo. Cada um tem uma missão especial. Esses são os Messias. Mas para um esclarecimento melhor, nós consultamos aqui a Revista Espírita de Allan Kardec. E lá nós encontramos a mensagem do Espírito São Luís, que era o guia espiritual da França na época. Não sabemos se é ainda, porque os espíritos são substituídos em suas missões. Mas São Luís, explicando os espíritos Messias, nessa revista, em sua edição de 1868, os Messias do Espiritismo, ele explica os espíritos marcados, que usam esta palavra, quer dizer, espíritos designados para uma missão importante. Eles têm a irradiação luminosa, que é o sinal característico de sua superioridade. São escolhidos os Messias entre os espíritos capazes de cumprir a missão. No entanto, como tem seu livre-arbítrio, podem falhar por falta de coragem, de perseverança e de fé, o que não ocorreu com o Cristo e nem ocorre com os grandes Messias. E não estão ao abrigo dos acidentes que podem abreviar seus dias. Ora, como os desígnios de Deus não estão à mercê de um homem, o que um espírito não faz,
outro é chamado a fazê-lo. Esses são os Messias, mas nenhum chegam a fraquejar, porque Deus escolhe os generais e quando coloca a missão nas mãos daquele general, nenhum chega a falir. É porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Feliz aquele que cumpre ou que cumpriu sua missão segundo os objetivos de Deus e sem desfalecimento. Ele está falando aqui especialmente dos espíritos assessores dos Messias. E ele continua aqui, o espírito de São Luís, apenas numa pequena mensagem. Ele diz: os Messias são seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem chegado a uma perfeição que os torna doravante infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo quando vêm em missão nos mundos materiais. Admitidos esses espíritos dos Messias no conselho mais alto, quer dizer, entre os ministros de Deus, recebem diretamente a palavra de Deus, o pensamento de Deus, que estão encarregados esses espíritos de transmitir as leis de Deus para os planetas, para os mundos habitados e de fazer cumprir. E ele termina: verdadeiro representante da divindade, os Messias, entre eles Jesus de Nazaré, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus Messias, seus Cristos, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por sua ordem e sob sua inspiração. Diz aqui o Espírito que esses Messias, eles designam os assessores deles, que são espíritos também elevados, espíritos superiores, para administrar e formarem conselhos de espíritos que administram não só um planeta, mas 2, 3 ou mais planetas habitados. Esses são os Messias, e Jesus de Nazaré foi o Messias aqui entre nós, Jesus de Nazaré. E então, meus prezados companheiros e amigos, nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, baseado nestas duas perguntas do nosso companheiro que é católico, mas simpatiza com o Espiritismo. Mas antes do encerramento, nós fazemos um convite para que aqueles que não conhecem, conheçam o Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo, ou seja, a síntese do conhecimento universal, este Livro dos Espíritos, que pode ser conhecido, lido por qualquer criatura humana, porque não veio com exclusividade para os espíritas, mas para todas as criaturas humanas. É um livro universalista, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, mas o conteúdo do livro é dos espíritos superiores, ou seja, do conselho de espíritos elevados, sob a liderança do Cristo de Deus, que é o próprio Jesus de Nazaré, que administram o planeta Terra. É o Livro dos Espíritos, para ser estudado, consultado e refletido, e não apenas lido. O segundo da obra de Allan Kardec é este aqui, que é o Livro dos Médiuns, apenas um convite para as criaturas que não conhecem o Espiritismo. É o Livro dos Médiuns,
que trata da ciência do espiritismo, das manifestações dos espíritos, que é a parte prática da mediunidade, dos médiuns e das manifestações de uma forma geral, explicada pelos espíritos e pelo cientista do espiritismo, o próprio Allan Kardec. E a terceira obra, as três principais do Pentateuco kardeciano, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui entre nós em letras graúdas, é neste livro que contém a religião do Espiritismo, porque trata especificamente do Evangelho, a parte moral do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os três formam a trilogia ciência, filosofia e religião. E assim, meus prezados companheiros, nós encerramos o programa de hoje, encontro com o Espiritismo, que os espíritos explicam os Messias, os Cristo de Deus, que são os espíritos puros, que no nível de Jesus, que formam a corte celestial, que administra o universo e a natureza sob o olhar e a administração também do próprio Deus. E assim nós encerramos o programa Encontro com o Espiritismo e deixamos o convite para o nosso próximo programa. Muita paz para todos e durmam em paz, a paz dos homens justos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.